O Evangelho de João é um texto precioso, rico. Ele teve o cuidado de, no seu escrito, selecionar e registrar 7 milagres, que no Evangelho ele chama de sinais, bem como 7 eu sou de Jesus. Essas descrições que ele fala, eu sou isso, eu sou aquilo. E aqui no capítulo 11 desse Evangelho de João, nós encontramos 2 coisas destas. Encontramos um dos sinais, dos 7 que João registra, que é a ressuscitação de Lázaro, e encontramos um dos 7 eu sou de Jesus que João registra, que é quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. O milagre aqui aconteceu em Betânia, e Betânia seria o lugar em que poucos dias depois desse episódio, Jesus subiria aos céus. Você se lembra, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus foi levado aos céus novamente. Isso aconteceu em Betânia. Só que aqui, alguns dias, poucos antes da morte e consequente ressurreição de Jesus, ele não subiu aos céus, mas, ao que parece, ele fez o céu descer, porque ele realizou um milagre estupendo naquele lugar. E o texto que nós lemos, eu espero que você tenha acompanhado atentamente a leitura, mostra para a gente como é que Jesus lidava e lida ainda com os nossos problemas, com os nossos conflitos, com os nossos desafios. E a partir da leitura, então, desse texto, eu queria destacar algumas verdades para nós, que espero que encontrem um lugar muito precioso no nosso coração nesse tempo, da maneira como Jesus lida com os nossos problemas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Jesus ama as pessoas com problemas. Jesus ama você. E Jesus me ama também. Só que a gente é levado muitas vezes a perguntar por que se Jesus realmente amava aquela família, e isso é expresso aqui pelo menos 3 vezes no texto, Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Vejam como Jesus o amava pelo fato de ele ter chorado ali diante do corpo de Lázaro. Como pode um Jesus que é tão bom, como pode um Jesus que é tão poderoso, como pode um Jesus que ama tanto determinada família, determinada pessoa, permitir uma coisa daquele tipo? Por vezes nós nos fazemos esses questionamentos, mas as respostas a gente encontra aqui no próprio texto ainda. Jesus era alguém que amava aquela família, como eu tenho certeza que ama a sua também. Jesus costumava frequentar a casa daquela família, como eu tenho certeza que Jesus frequenta a sua também. E aquela família tinha problemas, como eu tenho certeza que a sua família também tem. E aí é verdade, meus queridos, que as pessoas que são amadas por Jesus, elas também sofrem. Aqui nós vemos um caso de uma família muito amada por Jesus, mas que alguém fica doente, uma doença séria o suficiente para que tirasse a vida de Lázaro. E é possível que, quem sabe, alguns de nós estejamos passando por momentos assim em nossa vida. Alguém da sua casa, alguém da sua família está doente. Uma doença séria, uma doença complicada, uma doença desafiadora. Isso acontece. Ou quem sabe a gente não tenha sido assolado nesses dias por doenças emocionais dentro da nossa casa. A depressão, a baixa autoestima, alguma síndrome, o pânico, o transtorno da ansiedade ou coisa parecida. Ou quem sabe nós tenhamos desenvolvido em casa um quadro assim de diabetes, de hipertensão, de um AVC, ou às vezes o desenvolvimento de um mal de Parkinson, de um mal de Alzheimer, ou quem sabe até o temido câncer. A diferença daquele que serve a Deus e que não serve, não está no fato dele não entrar em problemas. Está no fato de como que ele vai sair deles. A diferença entre alguém que ama a Deus e alguém que não ama a Deus, a diferença entre alguém que serve a Jesus e não serve a Jesus, não está no fato de se uma ou outra pessoa não entrar em algum problema, porque todos nós entraremos, problemas fazem parte da vida. A diferença não está no entrar, porque todos entramos em problemas, a diferença está em sair. Porque lutar com Jesus, meu querido, eu garanto, é muito melhor. Lutar com Jesus, eu afirmo, é indispensável. Porque Jesus nos dá uma força, Jesus nos dá uma fé, Jesus nos dá uma esperança, Jesus nos dá um renovo, Jesus nos dá condições mínimas que são necessárias para a gente lutar, encarar o nosso dilema, o nosso desafio e vencer. Betânia, aquela localidade onde aquela família morava, significa casa da aflição. E por vezes nós passamos temporadas de nossa vida em Betânia. Nós vamos para a casa da aflição. A minha casa, às vezes, se torna uma casa de aflição. E a gente, às vezes, passa não só o verão lá, passa, às vezes, o inverno, passa, às vezes, uma longa temporada. Sim, porque a vida é feita de aflições.
Jesus disse em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições. Mas além da verdade, meus queridos, de que as pessoas amadas por Jesus também sofrem, é verdade também que Jesus também sofre pelas pessoas amadas. Não são só as pessoas amadas por Jesus que sofrem, mas Jesus também sofre pelas pessoas amadas. Você viu aqui num texto que nós lemos, o versículo 35 desse trecho, que é um dos menores versículos da Bíblia, mas um dos mais significativos, que afirmam que Jesus chorou. Jesus chorou. Isso é de uma importância, isso é de um significado, isso é de uma profundidade essenciais para nós. Porque nós estamos vendo um Jesus que é o próprio Deus, mas um Jesus que se comove com o ser humano. Nós estamos vendo um Jesus que 5 minutos depois ressuscitaria aquele homem, mas naquela hora ele está sofrendo com aquela família. Nós vemos um Jesus que, mesmo já tendo dito que ele era a ressurreição e a vida, e quem nele cresce ainda que morresse viveria, um Jesus que chora. Um Jesus que tem empatia, um Jesus que tem compaixão, um Jesus que tem envolvimento, um Jesus que é humano, um Jesus que se importa com a dor do próximo. E sabe, meus queridos, é tão fundamental a gente ter um Jesus assim, porque quando a gente vai pedir alguma coisa a Ele, Ele sabe exatamente aquilo que a gente está passando. Porque o nosso Jesus, diz a Bíblia lá, o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, ele é um sumo sacerdote que se compadece da gente direitinho, porque ele nos entende por completo. Então, se você está triste porque está sofrendo bullying, lá no seu trabalho, lá na sua escola, Jesus também sofreu bullying, então ele te entende. Se você está triste porque você está num processo de luto, Jesus também entende, porque ele perdeu José quando ainda era jovem, porque ele teve seu primo João Batista morto de forma dramática, aos 30 anos de idade, sendo decapitado. Então Jesus passou pelo luto também. Se você está passando por um cenário assim de descrédito, você é muito bom no que faz, você se empenha, você tem um reconhecimento de algumas pessoas, mas outros, em sua maioria, diminuem você, ridicularizam você, criticam você, não te dão crédito, não te dão oportunidade. Jesus passou por isso. Às vezes o nosso drama nesse tempo seja a sensação assim de estar decepcionado com alguém, de quem a gente muito esperava, pouco retorno veio, de quem ou por quem ou a quem a gente muito fez, pouca coisa houve em troca. Que decepção. Mas Jesus entende, porque ele também se decepcionou. Se você está com saudade de alguém, saudade de uma época, saudade de um tempo, Jesus também entende, porque Jesus também sentiu saudade. Ao sermos tentados, Jesus nos entende, porque ele foi tentado. E ao sofrer dores pelo corpo, ao sentir tristeza, ao sentir sede, ao sentir fome, ao perder o sono, ao perder o apetite, sim, Jesus nos entende. Então eu não sei quais dessas questões têm afetado você física, emocional ou espiritualmente nesses dias, mas não importa a situação, meu querido, eu afirmo para você, porque a palavra diz isso para a gente, Jesus te entende, porque ele já passou por isso. E nada melhor do que você compartilhar alguma dificuldade com alguém que te entende perfeitamente. As pessoas que têm que sepultar um filho, por exemplo, elas recebem os melhores consolos das pessoas que já passaram por uma situação parecida. As pessoas que ficaram viúvas, elas recebem os melhores consolos das pessoas que passaram por situações parecidas, porque nada como a gente experimentar algo semelhante para aprender com aquilo, para desenvolver habilidades com aquilo e para poder ajudar os outros. O texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, creio, versículo 4, Paulo fala, olha, nós somos consolados com toda sorte de consolação, para que depois de termos sido consolados, possamos consolar os que também estão passando por tribulação. Eu sou consolado por Deus para que eu use daquilo para depois consolar as outras pessoas. Então, é estupendo, sabe, a gente ter alguém como Jesus que vai nos entender, porque ele passou por tudo. Só que tem um quê a mais. Jesus nos entende perfeitamente porque ele é homem, foi homem como nós. Mas além de nos entender e compreender tudo porque ele foi homem, ele é Deus e ele pode ajudar. Então, como homem, ele nos entende, como Deus, ele nos ajuda. Como homem, ele nos compreende, ele entende o nosso choro, ele entende o nosso fraquejar, ele assimila a nossa limitação, mas como Deus, ele nos ajuda de um modo imprescindível, ele nos ajuda de um modo brilhante. Se Betânia significa casa da aflição, Lázaro significa Deus ajuda. Deus ajuda. Em toda Betânia há um Lázaro. Em toda a casa da aflição existirá um Deus que ajuda. Amém? Um Deus que está perto.
um Deus com quem a gente pode contar, um Deus que não nos desampara, um Deus que é socorro muito bem presente na hora da angústia. Sim, é verdade, Jesus ama as pessoas com problemas. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que Jesus tem propósitos com os nossos problemas. E a gente pode pensar o seguinte: mas se Jesus amava tanto aquela família, por que Jesus demorou tanto em oferecer auxílio? Nós lemos no texto que chegou o recado até Jesus de que o amigo que ele tanto amava, Lázaro, estava doente, e Jesus demorou mais 2 dias naquela cidade. E havia um tempo aí de deslocamento, e quando ele chegou lá em Betânia, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Por que será que um Jesus que ama uma família demora tanto para ir ver aquela família na hora do problema? A verdade é que Jesus não demorou. Quem disse isso? A verdade é que Jesus agiu no tempo certo. Não era o mesmo daquelas pessoas, era o tempo dele. E o tempo dele é o certo, o tempo dele é o melhor. Irmãos, Deus, Ele sabe o que faz. Mais do que uma frase repetida, isso tem profundidade. Deus sabe o que faz. Às vezes, quando alguém vai entregar uma coisa na casa de alguém, pode cometer o risco, o erro de entregar no local errado. Já houve casos de correspondências serem entregues lá em casa que não eram minhas, eram do vizinho. O carteiro, por alguma razão, se equivocou. Já houve situações em que o sujeito foi lá entregar um lanche e buzinou na casa errada, buzinou no portão errado. Enfim, às vezes a gente se engana de endereço. Às vezes a gente se engana de data. A gente quer dar os parabéns a alguém pelo aniversário de casamento, pelo aniversário de vida e tal. Chega e dá os parabéns, a pessoa: não, rapaz, meu aniversário não é hoje não, meu aniversário é semana que vem. O meu aniversário foi há 3 dias. A gente se engana com as datas. Mas, meu querido, Deus não erra o endereço e Deus não erra a data de ninguém. Se Ele está permitindo que a sua casa, que a sua vida, que o seu corpo, que o seu coração estejam passando por isso nesse momento, é porque era você que tinha que passar. E se Ele não segurou para que isso acontecesse só daqui a uns 30 anos, mas acontecesse hoje, é porque Ele sabia que a data é hoje. Deus não erra o endereço, Deus não erra o calendário, Deus não erra a data. E sabe, nesse texto aqui eu encontro pelo menos 2 propósitos de Jesus na hora dos nossos problemas. Um é que Ele quer nos surpreender. Ele quer nos surpreender. O judeu, de modo geral, sempre creu que pós-morte, a alma do falecido ficava ainda próximo ao corpo por 3 dias. É por isso, inclusive, que aquela profecia sobre Jesus, no Salmo 16, diz assim: não permitirá que o teu santo habite no inferno ou na região dos mortos, e nem permitirá que o teu corpo veja corrupção. Quer dizer, não permitirá que o teu corpo comece a entrar no estado de decomposição. Ali existe implicitamente uma profecia de que Jesus ressuscitaria até o 3º dia, porque o judeu sempre entendeu que o corpo só entra em decomposição pós 3º dia, porque até o 3º dia a alma ainda estaria próxima ali ao corpo. Não é assim necessariamente que aconteça, repito, era assim como o judeu cria, mas o fato do judeu crer desse jeito não quer dizer necessariamente que assim o seja. Nós cremos, pelo menos a Bíblia diz assim também, que quando nós morremos, nós somos conduzidos diretamente à presença do Senhor. A alma não fica vagando por aí mais 1, 2, 3 dias, não. Mas enfim, dentro da cabeça do judeu, a alma daquele falecido ficava mais ou menos ali perto por 3 dias. Então, se a alma está do lado do corpo, se a alma ainda não foi para a habitação dos mortos e está por perto 3 dias, se a alma decidir por alguma razão retornar ao corpo de onde ela saiu, está compreensível, porque dentro de 3 dias isso é possível de acontecer. Dentro de 3 dias é possível porque a alma está ali perto. Mas quando o nosso Jesus ele demora 2 dias em Betânia, é porque ele queria, lá em Jerusalém, e chega em Betânia 4 dias depois da morte de Lázaro, é porque ele queria que quando ele chegasse, todo mundo achasse que não tinha mais jeito. Se até o 3º dia é possível, Jesus diz: tudo bem, eu vou no 4º. Porque vocês acham que até o 3º dia dá para fazer? Então eu vou mostrar que comigo, até o 4º dia, ou até o dia que eu quiser, eu posso fazer. Aqui eu vejo um Jesus que permite, que trabalha numa porção de problemas, de situações, porque Ele quer surpreender o seu povo. E a Bíblia me diz em Jeremias 33:3, por exemplo, que se eu clamar a Deus e invocá-lo, o que vai acontecer?
Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele quer te surpreender. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além do que aquilo que eu pedi e do que aquilo que eu pensei. Ele quer te surpreender. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que a coisa que olho nenhum viu, coisa que ouvido nenhum ouviu, coisa que coração humano jamais sentiu ou percebeu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele quer nos surpreender. A Bíblia ainda afirma em 2 Crônicas 16:9, um texto brilhante em que um profeta traz uma mensagem para o rei Asa. Ele diz assim: presta atenção, os olhos do Senhor, eles estão passando por toda a terra, porque Ele deseja mostrar-se forte para com aqueles cujo coração seja totalmente dele. Então você imagina Deus lá de cima pensando assim: eu quero mostrar o meu poder, eu quero mostrar do que eu sou capaz, eu quero mostrar a minha força, eu quero mostrar o que eu consigo fazer, mas eu preciso de um coração lá na terra que creia em mim. Eu preciso de alguém que tenha fé lá na terra para que eu possa mostrar do que eu sou capaz. E aí, meu querido, você imagina Deus lá do céu olhando para a sua casa, olhando para o seu corpo, olhando para a sua família, olhando para o seu problema e dizendo assim: eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, mas por favor, tenha o coração totalmente em mim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração seja totalmente dele. É isso que Jesus quer fazer, Ele quer nos surpreender. Eu não sei o quanto você está esperando assim propriamente de Jesus, eu não sei até onde a gente pode explicar tudo o que vai acontecer, mas eu sei que Jesus pode ir além, eu sei que Jesus pode fazer algo inexplicável, eu sei que Jesus pode fazer algo que a medicina não vai entender, que a ciência não vai explicar, eu sei que Jesus pode fazer coisas contrárias à normalidade, porque Ele pode fazer, porque Ele pode surpreender, porque Ele quer surpreender, porque Ele tem autoridade, tem poder e tem amor para isso. Amém? Ele pode surpreender. E além disso, sabe o que eu percebo nesse texto aqui, sobre isso aqui ainda, do propósito assim de Deus com os nossos problemas, é que Ele quer que a gente conheça algo mais sobre Ele. Algo mais sobre Ele. No texto em que lemos no versículo 21 e no versículo 32, nós encontramos falas, ora de Marta, ora de Maria, dizendo assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas chegaram a Jesus e disseram: Jesus, eu sei do seu poder, Jesus, mas parece que o Senhor chegou atrasado, porque eu sei que se o Senhor estivesse aqui, quando meu irmão ainda estava doente, vivo, ele poderia ser curado, mas agora, Jesus, agora ele já morreu. Mas agora, Jesus, não tem mais jeito. Então eu vejo um Jesus que demora propositadamente, um Jesus que age ali dentro daquela realidade, porque Ele tem o propósito de fazer com que aquelas pessoas, com que nós possamos conhecer algo sobre Ele que nós não conhecemos. Porque pensa comigo, Marta e Maria conheciam um Jesus que cura doente, mas estava na hora delas conhecerem um Jesus que ressuscita morto de 4 dias. Então conhecer uma faceta de Jesus é ótimo, mas Jesus permite que a gente passe pela adversidade. Jesus coloca a gente na fornalha, Jesus leva a gente para o deserto, Jesus esquenta a temperatura da nossa vida, porque Ele quer se revelar de um jeito diferente para nós. É como se Ele dissesse: olha, você já me conheceu em partes, você conhece o poder que eu tenho de ressuscitar, de curar um doente, mas espera aí, eu vou fazer você conhecer agora o poder que eu tenho de ressuscitar um morto. De repente eu passei pela experiência, sabe, de ter experimentado algo do Jeová Jirê, do Deus que provê. Eu não tinha como colocar alimento na minha casa, não tinha como pagar minhas contas. De repente alguém que me devia anos atrás decide me pagar e paga e o dinheiro vem. Ou então alguém percebe a minha situação, me doa o que está faltando. Enfim, eu experimentei do Jeová Jirê, do Deus que provê, mas quem sabe ainda me falta experimentar o Jeová Chamar, o Deus que está presente, o Deus que habita comigo, o Deus em cuja presença eu sinto. Quem sabe eu já tenha experimentado o Jeová Tsidekenu, que é o Deus que faz justiça por mim, que é o Deus que luta a minha causa, que é o Deus que compra a minha briga, que é o Deus que faz justiça por mim, mas ainda não tenha conhecido de experimentar o Jeová Rafá, que é o Senhor que sara, que é o Senhor que cura, que é o Senhor que trabalha assim no meu corpo e faz transformações. Então todo sofrimento, meu querido, Jesus tem um propósito, de além de desejar me surpreender, Ele tem o propósito de se revelar de um jeito diferente a mim. Ele quer se mostrar a mim de um jeito que eu ainda não o conheça, e Ele quer fazer isso com você também.
Na hora da luta, na hora da dor, na hora da adversidade, abra os olhos, fique atento, porque você vai conhecer algo novo sobre Deus. Você vai conhecer algo novo sobre Jesus. Ele vai se mostrar a você de um jeito como você nunca viu. A ponto de Jó, inclusive, quando passou por grande problema, ele disse: antes eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora eu estou conhecendo de experimentar e de ver com os meus próprios olhos. Já vimos que Jesus ama aquelas pessoas que sofrem e vimos que Jesus tem propósitos com os nossos sofrimentos, com os nossos problemas. Em terceiro e último lugar, eu queria dizer que Jesus pode resolver todos os nossos problemas. Jesus pode resolver todos os nossos problemas. Poderíamos pensar, então por que nem todos são resolvidos? Às vezes porque faz parte do propósito de Deus, ele tem um tempo, ele tem um jeito, ele tem uma forma diferente de resolver, e ele resolve, mas resolve do jeito dele, que acaba sendo diferente do meu. Mas sabe que algumas vezes os nossos problemas não são resolvidos por uma responsabilidade nossa, porque falta uma participação nossa. O texto aqui, quando Jesus conversa com Marta, ele diz no versículo 40 uma coisa fundamental, que ele disse assim: Marta, eu não avisei para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Irmãos, para que experimentemos do poder de Deus, para que experimentemos do milagre de Deus, para que alcancemos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos crer. Aqui Marta estabelece um contraste nítido com Tomé. O Tomé é aquele que quer ver para crer. E aqui eu encontro uma Marta que aprende que tem que não ver para crer, mas tem que crer para ver. Eu primeiro não tenho que ver Deus fazer para depois acreditar nele. Eu acredito que Deus possa fazer. E pelo fato de eu acreditar que Deus possa fazer, e se for da vontade dele, ele vai fazer. Hebreus capítulo 11, primeiro verso diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. E diz ainda nesse mesmo texto, lá na frente, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus e creia que ele existe, creia que ele também é recompensador daqueles que o buscam. Então a fé é elemento imprescindível para que nós experimentemos a ajuda, a presença do nosso Jesus para a gente superar os nossos problemas. Jesus disse: Marta, eu avisei a você, Marta, você tem que crer. Você tem que crer, minha irmã. Você tem que crer, mulher. Você tem que confiar. Vários mesmo dos milagres que Jesus realizou, quando terminava a cura ou quando terminava o milagre, ele dizia assim: vai, porque a tua fé te salvou. Ou então ele dizia: vai e seja feito conforme a tua fé. E nós encontramos outros textos na Bíblia que pessoas que perderam bênçãos, pessoas que não foram alcançadas por aquilo que Deus até poderia ter para elas, porque não creram. O texto de Hebreus capítulo 4, ou capítulo 3, no comecinho, diz que a nação de Israel que saiu lá do Egito rumo à terra de Canaã, a maioria absoluta daquelas pessoas morreu no deserto porque foi incrédula. Por causa da incredulidade, os corpos foram sepultados nas areias do deserto, é o que diz o autor aos Hebreus. E diz ainda a Bíblia lá em Marcos 6 que Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré. Por quê? Porque o estoque de poder tinha acabado? Não, porque em Nazaré as pessoas não creram nele. Então a questão não tem a ver da possibilidade de Jesus fazer, a questão tem a ver com a minha fé. Não é questão se ele pode ou não pode fazer, é questão se eu creio ou não creio. Você se lembra daquele pai que chegou desesperado até Jesus e disse assim: mestre, todo mundo está tentando expulsar o demônio do meu filho, os fariseus tentaram, os discípulos tentaram e ninguém consegue. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. E Jesus disse: mas se eu posso, é se você pode crer, porque tudo é possível ao que crê. A questão não é se Deus pode, porque Ele pode. A questão é se nós cremos. E quando a gente está diante de um problema, quando a gente está diante de uma dificuldade, a gente tem que aprender a olhar para o problema da maneira certa. Porque por vezes parece que a gente coloca todo o nosso foco, todo o nosso olhar no problema, e Jesus e Deus, eles ficam, parece que em segundo plano. Sabe aqueles efeitos de imagem que você pode fazer com a câmera, em que você aproxima assim, desfoca o fundo, né? Em que você aproxima uma imagem, o fundo está lá, mas está desfocado. O problema nosso muitas vezes é que nós colocamos um zoom tremendo no nosso problema e deixamos Deus lá no fundo, bem desfocado, quase que imperceptível, quase que irreconhecível. Mas irmãos, na hora da luta, na hora do problema, o foco tem que estar em Deus. Deixa o problema ficar em segundo plano.
O foco tem que estar em Deus. Deixa o problema ficar embaçado lá atrás. O centro da nossa vida tem que ser Deus. Sabe aquele quebra-cabeça assim pesadíssimo que a gente tem que encaixá-lo um monte de peças e a gente não consegue, nada faz sentido e tal? Pois bem, a peça central, fundamental do quebra-cabeça para fazer todo aquele problemão ter sentido, chama-se Deus. Deus é a peça central do problema do quebra-cabeça da nossa vida. É aquela peça assim que se encaixa perfeitamente naquele lugar, é a peça que enquadra-se ali dentro daquele contexto que faz toda a diferença e que dá sentido a tudo que está acontecendo. E quando eu aprendo a olhar para o problema sobre a ótica divina, eu entendo que eu tenho que ficar como opinião em relação ao problema, aquilo que Deus tem a dizer sobre ele, e não propriamente aquilo que as circunstâncias dizem. Nós vemos aqui um texto em que todo mundo está dizendo, Lázaro morreu. A Jesus, não, ele está dormindo, eu vou lá acordar ele. Aí Jesus fala assim, tira a pedra. O pessoal fala assim, não, mas não dá, porque já está morto há 4 dias, está cheirando mal. Jesus, tira a pedra. As circunstâncias diziam assim, ele morreu, tem 4 dias, não tem jeito, já está em estado de decomposição, não tem jeito mais. Isso a circunstância dizia. Mas sabe o que Jesus dizia? Não, ele está dormindo. Não, eu vou ressuscitar ele. No final das contas, o que é que prevaleceu? O que a circunstância mostrou ou o que o Jesus disse sobre a circunstância? O que Jesus disse. Jairo vai lá chamar Jesus e fala assim, Jesus, vai na casa lá da minha casa, porque minha filha de 12 anos está muito doente. E Jesus começa seguindo aquele homem, indo lá para a casa dele, e de repente chega uma notícia, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. E Jairo fica desesperado, treme todo, imagina receber uma notícia dessa, e aí Jesus fala assim, Jairo, não tenha medo, creia somente. A notícia que chegou foi assim, sua filha está morta. Aí Jesus vem com uma notícia em paralelo e fala assim, não tenha medo, apenas creia. A circunstância era essa, mas o que prevalece não é o que a circunstância diz. O que prevalece é o que Jesus tem a dizer sobre aquela circunstância. A circunstância mostra que o seu casamento já acabou. Os seus amigos estão dizendo para você se separar. Mas o que Jesus disse? A medicina diz que não tem jeito para essa doença. Os médicos estão dizendo que é só esperar a morte chegar. Mas o que é que Jesus tem a dizer sobre essa doença? A minha vida acabou, eu não tenho mais esperança, não tenho mais perspectiva, é só frustração, é só decepção, é só tristeza, eu vou me matar, eu vou entrar em depressão. Tá, isso é o que a circunstância está dizendo, mas o que é que Jesus tem a dizer sobre a sua circunstância? O que vai prevalecer, meu querido, é aquilo que Jesus tem a dizer sobre o nosso problema. Não fiquemos com apenas a circunstância em si, porque ela às vezes nos assusta. Fiquemos com o que o dono soberano e absoluto de todas as coisas tem a dizer sobre tudo que está nos acontecendo. E finalmente eu digo que para que Jesus possa resolver os nossos problemas, além de crermos, nós precisamos tirar a pedra. Tirar a pedra. Como Jesus disse aqui para aquele pessoal lá, tirem a pedra. Eu acho que você visualiza bem a ideia, né? Era uma espécie de uma caverna, os sepulcros eram assim, os corpos eram colocados ali dentro e pedras muito grandes eram roladas e colocadas sobre a entrada daquela caverna, e ali ficava o corpo, né? Os corpos ficavam daquela forma. E Jesus, ele traz como elemento assim, fundamental para que o milagre acontecesse o fato dos seres humanos tirarem a pedra. Só que para um Jesus que tinha poder de dar um grito e mandar um morto de 4 dias voltar, o que era uma pedra? O que era uma pedra? Jesus poderia ter dito simplesmente esmigalha e aquela pedra na mesma hora virar brita. Jesus poderia ter imaginado e aquela pedra poderia ter saído voando. Jesus poderia ter tirado aquela pedra com os olhos, ter tirado a pedra com um toquinho assim no dedo. Claro que ele poderia. Mas ele quis envolver as pessoas, ele quis que as pessoas participassem, ele quis que as pessoas colocassem a fé delas em ação para que ele pudesse agir. Então, tantas vezes na nossa vida, meus queridos, é claro que Deus tem poder para resolver, mas Ele quer me envolver no processo. É claro que Ele tem condições de trazer a solução para mim direto, mas Ele quer que eu atue de alguma forma. Então, existem situações em que Deus pode restaurar o casamento, restaurar a vida, trazer o emprego, trazer a cura, trazer a libertação, trazer a salvação. Ele pode fazer isso no momento, mas Ele quer envolver a gente no processo de uma ou de outra forma. E a gente está de braço cruzado esperando Deus fazer tudo. E a gente está colocando tudo na conta dele, tudo na responsabilidade dele. A gente tem que buscar a Ele em primeiro lugar, isso é certo.
mas Deus quer que a gente coopere com Ele, porque tantas vezes Deus vai operar quando o homem estiver disposto a cooperar. Quando o homem coopera, Deus está pronto para operar. E aí, meu querido, eu fico na responsabilidade de tirar a pedra, e Ele tira o Lázaro. Eu tiro a pedra, Ele tira o Lázaro. Eu tiro a incredulidade, eu tiro a preguiça, eu tiro a indiferença, eu tiro a prisão no passado, eu tiro o meu ceticismo, a minha ignorância, o meu materialismo, eu tiro o meu pecado, o meu medo, a minha incerteza. Eu tiro tudo que eu puder tirar e que esteja no caminho entre Jesus e o problema, entre Jesus e o Lázaro. E quando eu tiro a pedra da frente, eu abro o caminho para Jesus entrar e agir. Quando eu tiro a pedra que está servindo de impedimento, não para limitar o poder de Deus, mas repito, porque Ele quer que eu participe do processo. Quando eu tiro as pedras, quando eu elimino as distrações, quando eu tiro da reta os problemas, quando eu tiro a pedra, Ele vem e tira o Lázaro. Ele vem e resolve. E para tirar uma pedra daquela, você deve imaginar que não era moleza, não era uma pessoa só, era uma pedra grande a beça, pesadíssima. Então, para tirar a pedra, a gente vai precisar ter ajuda de algumas pessoas, porque rolar sozinho não rola. A gente vai precisar acreditar, a gente vai precisar ter força, a gente vai precisar sair da posição de estar sentado, paradão, viajando, a gente vai precisar ter foco, a gente vai precisar ter fé, a gente vai precisar contribuir de alguma forma com a nossa parte para que o milagre também aconteça. E Jesus lida com os problemas resolvendo-os por completo, se nós nos dispusermos a crer e se nós tirarmos a pedra que possa estar eventualmente atrapalhando a atuação do nosso Deus de modo direto sobre a nossa vida. Eu creio perfeitamente que não existam problemas que Deus não possa resolver. Todos Ele pode. A Bíblia diz, Deus de forma irônica perguntando, por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ou Ele diz, você acha que o meu braço encurtou? Você acha que a minha mão estendida e poderosa, que já fez tantas coisas no passado, hoje está encolhidinha e está limitada? Não, não está. A mão do Senhor continua estendida, o poder do Senhor continua ativo, Deus continua sendo imbatível, Deus continua sendo soberano, Deus continua estando acima de todas as coisas, Deus continua sendo sábio em tudo que faz, Deus continua acertando em tudo que Ele permite. Ele é Deus, Ele é o dono, Ele é Deus. Eu espero que essa palavra de alguma forma encontre algum lugar precioso no seu coração, e que a gente tenha entendido nessa noite a maneira como Jesus lida com os nossos problemas, percebendo em primeiro lugar que Ele nos ama. Ele ama as pessoas com problemas. E mesmo as pessoas amadas por Jesus sofrem, da mesma forma como Jesus sofre pelas pessoas a quem Ele ama. Que nós possamos entender que Deus tem propósitos, que Jesus tem propósitos nos nossos sofrimentos, que podem ser nos surpreender, ou que pode ser nos levar a conhecê-lo de alguma forma que a gente ainda não conheceu. E que Jesus pode resolver todos os problemas. Eu preciso crer para que eu possa ver. Eu preciso tirar a pedra para que Ele tire o Lázaro. Amém?